37.112. Esse foi o número de divórcios consensuais registrados no ano passado. É o maior número da série histórica desde 2007. O isolamento social é apontado como a principal causa, né? 2021, ainda estávamos em isolamento social em virtude da pandemia do coronavírus, mas existem muitas outras nuances. Não foi somente o isolamento social, não. Vamos entender no nosso Papo de Quinta. Aqui no estúdio eu recebo a ginecologista Andréa Larissa, o sexólogo André Memória. Bom dia, sejam bem-vindos de volta. Fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Esses 15 dias. Meses pois já, é, passou devagar demais. Dá saudade de verdade esse namoro. Eu quero a sua participação. Vai mandando aí sua mensagem para o WhatsApp do Mulher Demais. Está aí na sua tela. 991050400. E o Zap fica aqui, ó, sempre comigo, vendo as suas perguntas, acompanhando a sua opinião, sua experiência em tempo real e já trazendo aqui para os nossos especialistas, tá? Comentei que teve essa história do isolamento social, né? Então a gente vem aí de uma carga 2020, 2021 e de fato, né, tem uma interferência direta nesse aumento no número de divórcios. Tem também a questão da facilidade, né? Hoje em dia, os trâmites judiciais estão cada vez mais modernos, tem gente que consegue fazer até online de forma super prática, fácil, mas como eu citei, também tem outras nuances para que isso esteja acontecendo. É exatamente sobre esses comportamentos que a gente vai trazer aqui para o nosso Papo de Quinta, tá? Vamos soltar aí a primeira tela para a gente trazer o primeiro tópico aí para o pessoal de casa. Isolamento. É sobre isso que a gente vai começar falando e também eu acho que é uma das principais causas. Esses casais ficaram muito mais juntos durante a pandemia, né, doutora André? Só tem como se conhecer convivendo. E aí, como a gente vê alguns realities que a pessoa vive 24 horas juntos, o isolamento trouxe isso, né? Você ficou 24 horas junto durante muito tempo com aquela pessoa. E aí pode ver algumas facetas que num dia a dia comum não veria. Logo, o divórcio, a separação chegou. Mas também teve o oposto, viu, Bruna? Alguns casais se uniram mais. Então, porque essa faceta não conhecida também houve um amor maior. Então, tudo na vida tem seus prós e contras. O isolamento, eu acho que ele trouxe mais divórcios, sim, mas também por uma clareza das pessoas, porque a gente fala aqui todo o programa. A pessoa entende o que é saudável para ela. Sim. E aquela relação deixou de fazer sentido, então a separação é o único meio. Vamos soltar aí mais uma tela, né, para a gente debater, discutir aqui. Olha só, essa é uma questão muito recorrente, não somente entre os casais, mas o controle do estresse está cada vez mais difícil, né? Em 2021, com essa carga que a gente ainda teve com relação à pandemia, mais ainda, né, doutora Andréa, o estresse influencia muito na vida do casal, né? Verdade. O estresse, ele é o grande divisor da nossa vida, eu costumo dizer. E assim, a forma que a gente vai lidar com esse estresse, a gente na vida vai viver eventos. Vivemos a pandemia com esse boom intenso, né? Que ninguém podia fugir. Algumas vezes, situações de estresse, a gente vai procurando uma zona de conforto, mas a pandemia colocou a gente nessa situação. E aí a saúde mental altera, a libido pode ter reduzido e amar aquela pessoa que eu vejo defeitos ficou muito difícil e aí eu decidi ir embora. Olha só, a gente está fazendo aqui várias reflexões, né? E deixa eu aproveitar para trazer a pergunta da Marta. Ela falou o seguinte: numa situação em que os pais não querem prejudicar o psicológico, a saúde mental da criança que existe ali naquele relacionamento, pode eles se separarem e ainda ficarem morando no mesmo teto por algum período em função dessa criança? O que vocês acham, gente? Eu acho que é muito confuso. Eu acho que a saúde psicológica da criança, a gente tem que entender que ela é construída sobre uma verdade. Eu acho que é ilusão manter um casal, entre aspas, tá tudo bem dentro de casa, assumindo o papel de mãe e de pai e passando uma fantasia até de um relacionamento para essa criança. Eu acho que está desconstruindo, em vez de a gente estar tratando da saúde psicológica, está sendo pior. Eu acho que a forma com que a gente apresenta até o divórcio, essa nova realidade e como pai e mãe se comportam nesse novo contexto, vai implicar muito mais em saúde
uma saúde psicológica, mental para essa criança muito melhor. Se a gente joga, claro, que papai e mamãe podem ser namorados, mas eles podem ser só pais e mãe nesse sentido, e construir na verdade. Eu acho que é criar uma ilusão para a criança que lá na frente tem um preço. E aí lá na frente vai ter muitos outros desdobramentos, digamos assim, né, André? Poxa, você mentiu para mim, eu achava que vivia numa família perfeita, vocês não conversaram comigo. Essa relação de confiança a gente sempre fala aqui também no Papo de Quinta, né? Independente da idade da criança, nesse caso aí, André? Independente. Muitos casais, como o André falou muito bem, tem essa ilusão que é melhor a gente ficar juntos aqui, fingindo esse amor, e a criança vai ficar lá com a gente juntos, mas a criança vai perceber uma hora que aquele casal não está saudável e vai se reverter numa escola má, né? Ou seja, o aprendizado vai cair, né? Aquela relação familiar vai mudar com certeza. Então, é melhor separar em paz e cada um ir para o seu lado. Claro que cada casal é um casal único, né? Sim. Pode ser que alguns casais deem certo vivendo um pouquinho juntos após a separação, pode também. Mas, em geral, o ideal é cada um ir para o seu canto e viver a sua vida do jeito mais harmonioso possível e, assim, passar para a criança aquela vida melhor. Porque separado não quer dizer que deu errado, que foi ruim. A criança pode aprender a viver bem com os pais separados e está tudo bem. Exatamente. Mais uma telinha aí para a gente levantar mais um tópico, uma reflexão importante demais. A gente sempre traz esse assunto aqui para o programa também. Finanças. É a maior causa de divórcios no mundo, a questão financeira. É preciso estar atento a isso antes, durante e até mesmo quando esse relacionamento chega ao fim, né, doutor André? Com certeza. Bruna, é incrível ainda como muitos casais, um não sabe as finanças do outro. Sim. E aí, como é que você sabe uma parte significativa da vida do outro sem o outro contar? Primeiro que sem contar não vai saber. Né? Exato. E aí vai surgir uma série de névoas, né, de nuvens negras ali naquela situação que o casal começa a desconfiar. Então, uma parte fundamental daquele diálogo que a gente fala aqui todo o programa, um diálogo sincero e aberto, é falar das finanças. O que você pensa sobre investimentos, né? Quanto você ganha? Ai, meu Deus, vou dizer quanto eu ganho? Sim. Você fala, a outra pessoa põe a língua onde o sol não bate, então por que não vai falar das finanças? Céu, André, né? como sempre. Então, as finanças são fundamentais. Inclusive, como eu falei agora há pouco, o que você pensa sobre o dinheiro e sobre o futuro do dinheiro? Exato. Quer investir, quer comprar, quer alugar, quer fazer o quê? Isso é fundamental para que o casal entre em harmonia, inclusive, em outros momentos da vida. E se não existe esse diálogo, em algum momento, em alguma etapa do casal, essas duas pessoas que têm criações diferentes, que têm visões diferentes da vida, do futuro, do presente, elas vão divergir, né? Porque algumas, por exemplo, sabem muito bem controlar os gastos ou não sabem. Então vira realmente assim uma grande confusão. E isso reflete diretamente na relação, com certeza. É um ponto ainda importante. É um conflito quando a mulher ganha mais do que o homem, infelizmente. Exato. E aqui a gente nem tá falando assim, poxa, será que eu tenho que ter conta conjunta? Será que todo mundo tem que dividir ao meio? A gente não tá falando sobre isso. Né? Não é nem o nosso papel aqui no Papo de Quinta. No Mulher Demais, sim, a gente traz esse conteúdo. Mas é importante que você tenha essa concepção de que as finanças fazem parte da vida do casal como um todo. Então, vai refletir aí, seja na saúde do seu relacionamento ou não. Vamos soltar aí mais uma telinha pra gente finalizar essa primeira parte aqui. Ansiedade, doutora Andréa. E aí? Ansiedade, eu acho que tem sido cada vez mais comum. É algo natural, né? Do nosso ser humano. Mas esse controle também aí abre muitas... O controle ou descontrole da ansiedade, né? Abre muitas lacunas no relacionamento, né? É verdade. Eu acho que a gente tem que entender que a gente vive o tempo presente. Eu acho que a nossa grande dúvida e problema é quando a gente vive muito do passado. Aí a gente vai trazendo as cargas dos quadros depressivos, de tudo que foi ruim, sem seguir com o ensinamento de toda a história passada. E aí depois a gente tem esse outro lado da ansiedade. O futuro e agora? E isso vai gerar ansiedade. É eu parar o eu e você e a gente dizer agora, como nós estamos como casal. E aí, é aquele papo, como o André sempre fala aqui, a gente sempre está debatendo, Bruna, é o conversar mesmo sobre o sentimento. Eu digo, é uma empresa que a gente escolhe
e a gente muitas vezes não investe. E quando a gente busca até esse diálogo, essa interação, mesmo assim a gente vai se decepcionar, vai encontrar diferenças. Não quer dizer que falar sobre tudo, a gente não vai ter mundo irreal, ilusório, mar de rosas, não. Vai ter problemas. Mas como a gente enfrenta essa ansiedade? Compartilhar com o outro. Eu estou ansiosa porque meu emprego mudou, os nossos gastos aumentaram, tudo aumentou. Como é que a gente, enquanto casal, lida com isso? Então, esse de trazer para nós, se posicionar, como você falou muito bem, não é ter conta conjunta com todo mundo, é individual cada casal, mas é respeitar a individualidade no contexto de ser dois. Exatamente. A gente vai continuar trazendo esse assunto aqui para o Mulher Demais. Deixa eu aproveitar e mandar um cheiro para a Maria, que compartilhou a opinião dela com a gente, dizendo que as famílias não se conheciam realmente. Casais que passavam o dia inteiro fora de casa, com vidas e pensamentos externos totalmente distintos um do outro, fizeram isso. Essa realidade fez com que muitos casais se desconheçam. E ela disse que no casamento dela foi exatamente o contrário. A pandemia nos uniu ainda mais, nos conhecemos e tudo foi se ajustando. Construímos uma relação ainda mais saudável com um pilar fundamental, que para esse casal é Deus, é a religiosidade, a espiritualidade. Maria, obrigada, viu, pela sua opinião, compartilhar aqui sua experiência com a gente. E eu volto já já, porque tem mais outros pontos, outras nuances. A gente está falando aqui de uma realidade, mas quem sabe a gente não pode mudar essa realidade, né? Trazendo aqui informações, debatendo sobre essas nuances. Daqui a pouquinho. Volto já. Ó, atenção.